Olá, pessoal! Começando aí mais uma aula de língua portuguesa para o ensino remoto. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos estar falando sobre gradação, que é uma figura de linguagem, uma figura de pensamento, tá? E o objetivo da aula é analisar efeitos de sentido decorrentes da ordenação de palavras, analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de determinadas palavras ou expressões, a partir do caderno de atividades. Habilidade essencial: analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação, contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades da construção de sentidos e de uso crítico da língua. Então, nós faremos a análise de uma reportagem que se chama Descarte Incorreto de Máscaras, pode causar impacto nos oceanos, e trabalhar a figura de linguagem gradação. Aí a gente tem a reportagem que eu citei anteriormente. Vamos estar fazendo a leitura dessa reportagem e analisando as questões referentes à temática e também ao uso da figura de linguagem gradação. Então, descarte incorreto de máscara pode causar impacto nos oceanos. Vamos à leitura. Segundo Alexandre Turra, a ingestão dos resíduos provenientes desse descarte pelos animais marinhos provoca a sensação de saciedade, levando-os a um processo de inanição e à morte. A utilização de máscaras e luvas tem sido um dos principais meios de proteção contra o novo coronavírus, mas o descarte incorreto desses itens caracteriza um novo tipo de poluição. Os EPIs têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo, como em Hong Kong, na França, na Inglaterra e no Brasil. Segundo especialistas, o descarte incorreto das máscaras e luvas pode levar a contaminações pela Covid-19, além de impactar diretamente a vida marinha, podendo causar a morte de animais que porventura ingiram os itens. E aí, quando a gente observa o trecho, né, os EPIs têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo, como em Hong Kong, na França, na Inglaterra e no Brasil. Nós temos uma oração, né, desse texto que acabamos de ler, que apresenta uma lista de países em que em seus mares foram encontrados equipamentos de proteção individual, como máscara e luvas. E aí essa sequência de países, né, ela tem uma sequência, uma ordenação lógica, geográfica, decrescente, porque a gente tem aí de Hong Kong, França, Inglaterra e Brasil. Então, se a gente for olhar geograficamente, a gente vai ter uma ordem decrescente na linha geográfica, se a gente fosse ver um mapa, né? Então, se a gente alterar o texto para que o Brasil ocupe o primeiro lugar da lista, nós temos o seguinte: os EPIs têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo, como no Brasil, em Hong Kong, na França e na Inglaterra. E aí, colocando o Brasil no meio da lista, temos os EPIs têm sido encontrados em oceanos ao redor do mundo, como em Hong Kong, na França, no Brasil e na Inglaterra. Então, essa ordem ela fica bagunçado, né, atrapalhado. Então, a gradação ela tem justamente, né, esse fator aí de dar uma sequência lógica às palavras ou às expressões para intensificar ou amenizar progressivamente uma ideia. Esse encadeamento ele pode seguir uma ordem tanto crescente, que vai aumentando a expressividade do texto, ou decrescente, que vai gerar um efeito de suavidade na mensagem que vai ser transmitida, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, aí um exemplo de gradação crescente, que a gente também chama de ascendente, e a gente também chama de clímax, que a gente vai ver logo depois. De repente a lua ficou bonita, linda, deslumbrante, espetacular. Então percebam que esse bonita vai começando mais simples, aí vai aumentando o valor
do adjetivo, né? O valor de sentido dessas palavras. De bonita passa a ser linda, depois deslumbrante, depois espetacular. Então percebam que vai aumentando, vai tendo uma ordem, essa gradação vai tendo uma ordem crescente. E no exemplo de decrescente, nós temos a criança esperneou, gritou, falou, murmurou, já não havia mais o que fazer para chamar a atenção dos pais. Então a gente tem aí uma sequência mais que começa maior, que começa mais forte e vai suavizando, vai diminuindo. Então por isso que se chama decrescente. Esperneou vai para gritou, aí já suaviza um pouco para falou e já suaviza mais ainda para murmurou. E dentro da gradação, além dessa visão de ordem sequência crescente e decrescente, tem também o clímax e o anticlímax, que no caso, o clímax, ela faz parte da gradação crescente ou ascendente, que também se chama ascendente, que provoca uma intensificação ou um exagero no texto, né? Essa intensificação, ela começa mais tímido, mais simples, mais suave e vai aumentando, como é também na crescente. Então, o autor ele utiliza palavras para criar um ritmo entre as ideias e depois levar a um ponto mais culminante, ao ápice da cena ou da situação ou do discurso. Então, assim como no texto narrativo, o conto é o momento da máxima tensão e ela serve para instigar o leitor a conduzir até o desfecho final. Aí a gente tem um exemplo aí de um poema do Machado de Assis, um soneto, em que a gradação ascendente ocorre, ou clímax, né, ocorre quando o autor aumenta gradativamente os numerais. Por exemplo, mais 10, mais 100, mais 1000, mais 1 bilhão, uns cingidos de luz, outros ensanguentados, súbito, sacudindo as asas do tufão, fita-lhe a águia em cima os olhos espantados. Então a gente tem aí um exemplo de gradação em numerais, mais 10, mas que vai aumentando progressivamente, 10, 100, 1000 e bilhão. Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida. Existem tantas, um acidente de carro, o coração que se recusa a bater no próximo minuto, a anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida. Então a gente tem os versos de uma música do Raul Seixas, né, e Paulo Coelho, em que o clímax aparece nas muitas possibilidades de morte pensadas pelo eu lírico, que evolui das formas mais rápidas e trágicas, como acidente do carro e anestesia mal aplicada, até as mais lentas, como ferida mal curada e dor já envelhecida. Então, há aí um exemplo de clímax. E o anticlímax, que é também aquela ordem descendente ou decrescente, ela visa amenizar os efeitos de uma mensagem. A organização das palavras é feita para suavizar o sentido que a gente dá ao texto. É o que a gente chama, o que a gente pode ver, é o que a gente pode ver aí nesses exemplos. As dores do amor são iguais em todos os lugares, do outro lado do planeta, em outro país, na esquina, aqui. Então, nós temos aí os exemplos do outro lado do planeta, que é um exagero, uma coisa mais longe, um outro país, que é uma coisa mais próximo e vai se aproximando cada vez mais, na esquina, aqui. Então, a gente tem aí um anticlímax com esse objetivo de iniciar numa máxima e ir amenizando esses efeitos. Eu era pobre, eu era subalterno, era nada. Então, mais uma vez a gente tem aí. Então, no caso aqui da gradação crescente, a gente tem, numa gradação crescente, a gente vai ter também exemplos de clímax, e numa gradação decrescente a gente vai ter aí a presença do anticlímax.
Aí eu deixo para vocês aí uma atividade, né, em que vocês vão fazer no caderno e vocês vão criar uma mensagem a partir da figura que estão aí utilizando nessa primeira imagem que tem o planeta com uma máscara. Vocês vão deixar uma mensagem que vocês vão criar e usar a progressão ascendente de ideias, ou seja, a progressão clímax de ideias. E na seguir, vocês vão pegar essa outra imagem de lixo sendo jogado no mar e vocês vão deixar uma mensagem ao mundo aí, usando a progressão descendente de ideias, ou seja, a progressão, a gradação, né, anticlímax, tá bom? Então, mais uma vez a habilidade essencial e a habilidade de suporte aí para vocês. E até a próxima aula, bons estudos e a gente se vê.